Sabe aquela foto com fundo bem desfocado, as pessoas que estão na foto estão bem nítidas e geralmente tem uma luz incrível de fundo? Pois é, possivelmente a grande responsável por essa foto chamar tanta atenção é a profundidade de campo. E nesse vídeo eu vou estar falando como você vai conseguir esse resultado e como entender e controlar a profundidade de campo na sua fotografia. E antes de mais nada, aproveita para poder curtir esse vídeo, que vai me ajudar bastante, e se inscrever no canal para você não perder nenhum outro conteúdo. Em primeiro lugar, vamos entender o que é profundidade de campo. Profundidade de campo é o quão nítido ou o quão desfocado o fundo ou a frente da sua imagem está. Sim, a grande maioria das pessoas acha que profundidade de campo tem a ver somente com o fundo da fotografia, mas não. A frente da fotografia também desfoca, e isso é muito utilizado por muitos fotógrafos para poder fazer composições e fazer algum ângulo diferente na fotografia. E quando eu falo na sua fotografia, isso também vale para o vídeo, porque hoje em dia os vídeos também estão sendo feitos com câmeras fotográficas e até mesmo com celulares, então vale para os dois. Há algumas semanas eu postei um vídeo sobre distância focal, e lá eu falei que a distância focal é um dos elementos que é responsável por aquele desfoque de fundo, que é chamado de profundidade de campo. Quando você tem uma lente que você consegue aproximar bem, quando você tem um zoom potente naquela sua lente, você consegue já desfocar um pouco o fundo da sua fotografia. Porém, a distância focal fica em segundo plano quando a gente está falando de profundidade de campo. E a grande responsável por alterar a profundidade de campo na sua fotografia é o diafragma. O diafragma é uma peça que fica no centro da sua lente e ela abre e fecha. Quando ela faz isso, ela interfere em dois elementos na nossa imagem. Um seria a iluminação e o outro seria a profundidade de campo que a gente está falando mais nesse vídeo. Quando o diafragma da sua lente abre bem, isso permite que entre mais luz pela sua lente e chegue até o sensor da sua câmera. Assim, o diafragma consegue alterar a quantidade de luz que chega, dando uma fotografia mais clara ou mais escuro, dependendo se seu diafragma consegue abrir bem ou não. E quando o diafragma da sua lente abre, isso altera o segundo fator, que é o que? Profundidade de campo. Quanto mais o diafragma abre, quanto mais tem abertura ali na sua lente, mais desfocado vai ser o fundo da sua imagem, assim a gente tem menos profundidade de campo. Grava isso, é ao contrário mesmo. Quando você consegue abrir mais o diafragma, você tem mais desfoque, porém você tem menos profundidade de campo. E quando a sua lente consegue fechar bem o diafragma, isso significa que você tem menos desfoque e você tem mais profundidade de campo. Você consegue ver mais o fundo da sua imagem, porque ela não vai estar tão desfocada assim. É só lembrar, abriu bem, você tem muito desfoque de fundo. Fechou bem, você tem pouco desfoque de fundo. O quanto a sua lente consegue abrir ou fechar o diafragma, ela é medida pela sigla F. Todas as lentes vêm especificado aqui na frente ou aqui na parte aqui próxima ao vidro, o quanto aquela lente consegue alterar o diafragma. Quanto menor o número que acompanha o F, mais o diafragma consegue abrir. Então, mais clara aquela lente vai ser e mais desfoque de fundo ela vai te proporcionar. E o ao contrário também funciona. Quanto maior o número que está ali acompanhado com o F, mais escura aquela lente vai ser, menos o fundo vai desfocar. Então, vamos comparar uma lente que é 1.8 e uma lente que é 2.8. A lente 1.8 tem um número F menor, então ela vai ser uma lente mais clara e vai me proporcionar mais desfoque de fundo. Assim você vai conseguir escolher uma lente de acordo com a abertura daquela lente. E até mesmo é possível ver no celular. Quando você vai comprar um celular, é interessante que você olhe as especificações daquele celular. E ali vai estar te informando a especificação da câmera do seu celular. E ali vai ter também o quanto aquela lente é clara, o quanto ela consegue abrir e captar mais luz e desfocar o fundo. Ter lentes que tem uma grande abertura de diafragma geralmente é o sonho e a vontade de qualquer pessoa que gosta de fotografia, qualquer fotógrafo ou qualquer pessoa que queira fazer fotos bonitas. Porque ela vai te proporcionar fotos mais claras em ambientes mais escuros
e até mesmo desfoque de fundo, que pode ser um diferencial. Essas lentes são muito desejadas para fotógrafos de eventos, porque trabalham com condições de luzes que às vezes não são tão favoráveis a eles. Então, com essas lentes que têm uma boa abertura de diafragma, a gente consegue clarear bem mais as imagens e consegue fazer desfoques incríveis. Às vezes, o lugar que você está fotografando tem muita informação de fundo, tem muito ruído, e você quer isolar as pessoas que você está fotografando do fundo daquela imagem. Então, você desfocando bem esse fundo, você vai conseguir trazer mais nitidez, trazer um enfoque maior para o assunto principal da sua fotografia. Vimos que tem muitas vantagens as lentes mais claras, essas lentes que têm grandes aberturas de diafragmas. Porém, tem um lado ruim também. Na grande maioria, essas lentes que têm grandes aberturas são lentes bem mais caras. Elas são lentes primes. A construção do corpo dela geralmente é melhor, são mais claras, são mais nítidas e a resistência dessas lentes são maiores. Geralmente são vedadas à poeira, à água, e isso faz que a lente dure por muito mais tempo. Essas lentes com grande abertura, elas são encontradas em maior quantidade em lentes fixas, que são aquelas lentes que não possuem zoom. Elas são facilmente encontradas na abertura já de 1.8, que é uma ótima abertura, vai te trazer boa claridade e um desfoque de fundo já bem bonito. Porém, as mais desejadas geralmente são as lentes f1.4 e a desejada f1.2. Enquanto as lentes zoom, na sua grande maioria, as melhores, elas são encontradas na abertura 2.8. Então ali tem uma diferença bem gritante de 2.8, que são lentes boas zoom, para lentes iniciais 1.8 nas lentes fixas. Então vimos o que é profundidade de campo, como que o diafragma interfere nisso, como identificar as lentes mais claras e que consegue dar um desfoque de fundo ainda mais incrível para você. Espero que tenha ficado tudo bem claro e até o próximo vídeo.